Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente vai conversar com um ator, produtor, gestor cultural, artista plástico, Bravo. Deve ser muito bom ter um nome artístico Bravo, né? Porque, acabou o espetáculo, tá todo mundo bravo! Aí você, fala pra elenco inteiro, pra mim, né? Sou eu. Comigo, estão me chamando. Pois não? Muito bom, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, porque o Bravo é de Barra Mansa e ele veio diretamente, né? De Barra Mansa. Diretamente. Bravo, vamos fazer só um passadão da sua carreira de ator primeiro. O Bravo já venceu o prêmio de melhor ator. Não, foi indicado melhor ator pelo espetáculo Perdidos em Plínio, no Circuito Sesc. E também foi indicado melhor direção, né? Com esse mesmo trabalho. Com esse mesmo trabalho. Há muito tempo. 2006. É bastante tempo. 2006. O Bravo já produziu espetáculos aqui no Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse mais mesmo sobre o interior do estado do Rio de Janeiro. Porque o que está acontecendo culturalmente em Barra Mansa? Como é que está a política cultural do interior do Rio de Janeiro? Bacana. Numa pergunta só, tem várias respostas. Bom, eu comecei como ator lá com 15 anos, em 2001, estudando aqui no Rio de Janeiro com a Cláudia Provedel, na Cal, e lá, nessa época, eu fazia parte de um grupo lá em Barra Mansa, era o Grupo Liberdade de Expressão e era um grupo amador. E aí eu já comecei a produzir e me tornei produtor, me profissionalizei como produtor e sempre com alguma coisa como ator, mas uma paixão muito maior como produtor. E eu até vejo e acho curioso que muitas vezes quando a gente fala ou tem canais de teatro, o foco é sempre nos atores, diretores e atrizes. Sim, sim. E muitas das vezes os produtores acabam... Continua atrás das câmeras ainda quando a gente vai falar sobre setor, sobre cadeia produtiva. Mas como ator, nesse Grupo Liberdade de Expressão, esse espetáculo, o Perdidos em Plínio, na verdade foi um sketch e foi muito bacana, foi uma colagem do Plínio e aí eu ensaiei pouco. Plínio Marcos. E aí a gente fez uma colagem de vários espetáculos e aquilo foi muito gostoso naquela época, mas aí eu realmente me enveredei para a produção e continuei aí. O meu último trabalho como ator hoje é com a direção do Arthur Vice-Prova, que é de Resende, no elenco com a Luciene Martins, no espetáculo Você Tem o Direito de Permanecer Calado, foi contemplado pela Funarge. A gente começou uma temporada no Teatro Laura Alvim no ano passado, foi quando gerou o lockdown e a gente saiu. E eu estava com aquela alegria de voltar para o palco, aquela energia gostosa, daquele frio na barriga. Mas vai voltar no Clara Nunes. Vai voltar no Clara Nunes ainda esse ano e vamos fazer algumas cidades também com esse espetáculo. Eu estou animado para voltar como ator aí durante esse ano, porque isso é um ofício que inspira, que instiga, que deixa a gente aquecido, né? Inspirado. Isso é muito gostoso. Mas como produção, como gestor, que é bacana a gente ver um panorama não só de Barra Mansa, mas como de todo o Médio Paraíba Fluminense, que eu acho que não só no teatro, mas nas políticas culturais, a gente nunca consegue olhar um recorte muito pequeno, né? Sempre tem que ser comparado. Porque você não trabalhou só em Barra Mansa, né? Você trabalhou ali para Rio das Ostras, Búzios, você deu orientações culturais de projetos. Como presidente da Fundação de Cultura de Barra Mansa, que hoje é equivalente a secretário de Cultura, e também como presidente do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura. É um encontro de todos os gestores municipais. E nessa emergência cultural eu acho que essa emergência cultural revelou uma precariedade muito grande de instrumentos e dispositivos de política pública que investe o dinheiro direto no setor. Muitos dos dirigentes e dos secretários são transitórios na pasta, ou não são de carreira, ou são cargos políticos, enfim. Isso é muito comum, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. E aí a gente se viu reunidos, 90 secretários de cultura com as mesmas dificuldades, com as mesmas dúvidas, com um arcabouço enorme e burocrático que
era quase intraduzível para o agente cultural como fazia aquele dinheiro do governo federal chegar à minha cidade e receber o dinheiro, eu vou receber. Como esclarecer? Como acessar isso? Saquarema, Itaguaí, trabalhamos junto com Teresópolis, Nova Friburgo, a gente tem um contato quase que cotidiano, como se fosse uma grande secretaria municipal de cultura. Isso foi ótimo, foi brilhante. E foi bom também para fazer um mapeamento de quem faz cultura, né? Em todo o estado. Eu acho que a Lei Aldir Blanc identificou muita gente que estava fazendo na raça, e eu digo por mim também, né? Que a gente estava super fazendo na raça e de repente a gente teve a oportunidade de dizer assim, olha meu trabalho aqui, e receber uma ajuda. Mas o curioso é que acho que essa é a grande necrose do sistema de políticas culturais do Brasil. E são indissociáveis. A falta de dados e informações e indicadores que construam estatísticas que possam alertar os orçamentos públicos para investimento no setor. Quantos são esses agentes? Como eles convivem? Quanto ganham? Qual é a estrutura familiar desses agentes e qual a participação na economia? Essas respostas não tem no Brasil. E não tem no estado do Rio de Janeiro e quase nenhum município tem. Quando o governo federal diz para receber a emergência cultural precisa cadastrar, praticamente acende uma luz e o artista fala assim, aonde? Cadastrar em quê? Que cadastro? Aonde estão esses cadastros? E, de repente, em 2017, quando eu comecei a gestão em Barra Mansa, a gente tinha 7 cadastros municipais de cultura, hoje são 440, quase 450, de vários setores, artes visuais, artesanato, música, capoeira, cultura afro, vários, teatro, dança, música e até do audiovisual, que era praticamente inexpressivo no município, apareceram projetos e produtores incríveis e talentosos. Isso se refletiu em todo o estado do Rio de Janeiro, aliás, em todo o Brasil. E um município pôde conversar com outro, trocar os seus agentes. E a gente estimulou por uma política acolhedora, porque era muito comum um artista que mora numa cidade, mas participa da banda de outra. Um circo, que o dono do circo nasceu numa cidade, ele registrou o circo dele em outra cidade, mas o circo, durante a pandemia, estava em outra cidade. Essas informações começaram a serem elaboradas, construídas e revelar que realmente essas informações que podem oferecer substância para que a política cultural se efetive. Então eu posso falar com propriedade de Barra Mansa, fizemos lá 23 editais de todos os setores, foi R$1.241.000, todos aplicados em tempo recorde, com um dinamismo. Isso foi da Lei Aldir Blanc? Só da Lei Aldir Blanc. Então para quem não é do meio, foi um recurso vindo do governo federal que a prefeitura recebeu e distribuiu aos artistas locais através de edital. Tinham 3 formas, né? O subsídio para organizações culturais, Sim. Os editais e também aquele auxílio emergencial. Sim. O governo federal desbloqueou, na verdade, o Fundo Nacional de Cultura, que foram R$3 bilhões divididos, metade para estados e metade para todos os municípios. Nessa divisão, Barra Mansa recebeu R$1.240.000. Foi direto para o fundo municipal, que já estava regulamentado, comitê gestor, regimento. Então, todo o arcabouço de políticas culturais que precisa para ativar esse recurso, Barra Mansa já estava preparado. Por isso que foi muito rápido. E outra, quando começou a discussão de quanto ia distribuir, quanto que cada município ia receber, nós em Barra Mansa já projetamos quanto que ia, mais ou menos, editamos os editais. Quando recebemos o recurso, só foi uma questão de ajuste. Então, em julho, os editais de Barra Mansa já estavam inscritos pelo Conselho de Cultura. Em setembro, a gente recebe, 3 dias depois que o dinheiro recebeu, a gente publica os editais. Até dia 18 de dezembro, todos os artistas que tinham sido contemplados foram pagos e a gente fechou o pote, secou o pote. Devolvemos 18 centavos. Então, não dava para aplicar aqueles 18 centavos. Mas eu fico um pouco frustrado que alguns municípios devolveram mais, outros nem conseguiram ativar. Mas, de qualquer forma, em Barra Mansa foram 5 projetos de teatro para a produção de novos espetáculos, cada um recebeu R$5.000. Foram outros 5 projetos de festivais de artes cênicas, de dança e teatro, que cada um recebeu R$10.000. Todos eles podem ser também em formato digital, mas isso realmente incentivou, consolidou, salvou e socorreu uma cadeia de teatro todos. Todos os agentes de teatro da cidade foram contemplados. Todos mesmo. Não tem... Pode ter aquele grupo da igreja amador que não participou do processo, Sim. mas ele não se reconheceu no processo de políticas culturais. Então ele não recebeu. Mas todos que se manifestaram, se cadastraram e acenderam a luzinha, olha, estou aqui,
foi capaz de elaborar um projeto, se inscreveu, foi contemplado, recebeu e alguns já produziram. Um festival, por exemplo, da Tomada Urbana, que é do Sala Preta, o grupo que eu fiz parte durante 10 anos, quase 10 anos. Você foi um dos fundadores. Um dos fundadores do Sala Preta, em 2009. Foi um grupo de teatro de rua, que eu tenho o maior orgulho e acho que foi onde eu me desenvolvi como produtor, como políticas públicas, como um agente cultural ativo na política cultural. Me desenvolvi como fotógrafo, como designer gráfico, todas as funções atrás vamos dizer, atrás do chapéu do artista de rua, estava lá eu manejando de alguma forma e com muito carinho, com muito orgulho. Aí quando Hoje o Sala Preta faz parte da Frente Teatro RJ, né? Faz parte da Frente Teatro RJ, é muito vinculada com o movimento de arte, o MAR, que também é um movimento bem interessante no estado do Rio de Janeiro de arte de rua. E o Sala Preta ainda, com sua criatividade, acho que com um talento enorme, com gênios que fazem parte do processo criativo do Sala Preta, está ativo, muito presente na cidade. Eu fico orgulhoso e feliz de poder dialogar, de estar junto. Quando eu assumi a prefeitura, a secretaria, a Fundação de Cultura, na verdade, eu me desliguei de todos os projetos paralelos. Inclusive, até por isso também não produzi mais como artista. Fiquei como gestor cultural, que minha área acadêmica também é voltada para isso. Eu sempre estudei políticas culturais, enfim, Na Espanha, né? Estudei na Espanha, em Tárrega, eu estudei produção, comunicação e políticas de arte de rua. E pela Universidade de Girona e pela Unesco, eu estudei políticas culturais, política e gestão cultural numa parceria com o Itaú Cultural. O curso foi ministrado no Brasil, mas com professores e toda a cadeia, toda a matriz curricular da Catalunha, focada em política cultural. E aí a gente olha, o que a Unesco está falando de política cultural? Que não existe senão comparada. A gente precisa comparar uma política com a outra, mas não existe melhor. Existe referência, existe a ineficiente, existe a que funciona, mas não existe melhor. E sempre quando a gente falar de política cultural, a gente precisa comparar, localizar, dimensionar. Aí sim a gente consegue falar com propriedade sobre o planejamento e a execução de uma boa política de cultura. Então hoje no estado do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro mais especificamente, o sistema está efetivamente funcionando. As pessoas estão... os artistas estão sendo contemplados, o público está consumindo essa arte, está tudo direitinho. Tudo direitinho, você tá querendo... Você tá me alfinetando, né? Ou então você tá querendo que eu fale coisas. Mas eu digo que... sim, a gente entrou na sala e acendeu a luz. A gente estava na porta batendo durante muitos anos. A Aldir Blanc ajudou muito. Ajudou muito porque foi a fórceps, foi a cotovelada, o setor cultural levantou uma bandeira muito própria e acho que conveniente de que foi o primeiro setor a ser afetado. Os teatros fecharam, os eventos se impossibilitaram e aí virou até um clichê mantra, né? Fomos os primeiros e seremos os últimos. Mas o setor cultural também foi o primeiro a se mobilizar em nível nacional e foi o primeiro a fazer uma lei específica de socorro ao setor em nível nacional. E não partiu de parlamentares ou do executivo, não partiu. Partiu de um movimento muito bem articulado de conselhos, conselho estadual, fóruns setoriais e que levaram essa demanda para parlamentares atentos e que sabem escutar, e mais de 30 assinaram um conjunto de 5 leis que virou uma lei só. Eram 5 projetos de leis que foram acolhidos, revisados, e aí a relatora Benedita da Silva e a Jandira Fegali, que foi como é que chama? A relatora foi a Jandira, na verdade, né? Quem propôs a lei, a autora da lei foi a Benedita. Acabaram aparecendo mais como esse movimento parlamentar. E aí, sim, a gente viu que o setor foi socorrido porque foi criativo, teve uma boa oportunidade. Que maravilha. Bom, de qualquer forma, uma luz foi acesa, como você disse, em uma sala escura, e é claro que sempre vão ter melhoras, sempre vão ter novos caminhos a se trilhar, mas eu acho que o estado do Rio é culturalmente muito rico. Enfim, eu fico apaixonado pela cultura que tem em Petrópolis, Teresópolis. Eu vejo coisas lindas quando eu viajo para o interior do Rio de Janeiro. E eu fico muito agradecido de você trazer essa visão de gestor público, né? Que passou por essa experiência agora tão bem sucedida com Barra Mansa em relação à Lei Aldir Blanc, que pode-se dizer que foi uma referência para o resto do estado, né? Porque
no começo de dezembro todo mundo já tinha sido pago, né? Enquanto que aqui, 30 de dezembro, a gente estava enlouquecido com o Bradesco tentando Para pegar... saber se é adiar, se podia, se exato. como que é pagar. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom encontrar canais como esse que possam trazer boas conversas, que possam continuar acendendo essas luzes. E eu vejo que esse movimento do artista e a forma alternativa e as soluções que a gente pode oferecer para continuar fazendo é em cadeia, é em rede. Eu acho que aqui um projeto como esse, sendo executado dessa forma, a gente está no caminho certo e a gente só tem a agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também, Bravo, pela entrevista. Obrigado a Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais e em breve a gente se vê por Barra Mansa, Teresópolis, Petrópolis, por todo esse estado maravilhoso do Rio de Janeiro. Até já!